Não, mas aí essas reflexões me traz também um pensamento, Adriano, que é uma coisa que eu acho muito legal a gente conversar sobre. Saúde mental, tá? Eu acho que nós não somos médicos, inclusive, a gente não somos especialistas, ou melhor, somos especialistas em ter E 50 tem anos. 50 anos, só isso. Eu sou especialista em lutar contra a calvície, sobrepeso, né? São as minhas especialidades. Fora isso, é tudo achismo, né? E por Uhum. isso que a gente vai tentar trazer aqui muitas pessoas aqui para nos dar uma Uhum. luz sobre algumas coisas. E saúde Isso. mental é uma coisa que me preocupa, né? De modo geral, no indivíduo, no homem, mulher, de modo geral, mas é uma coisa que me preocupa no homem, né? Eu até vou falar sobre isso e fiquei tranquilo, eu vi uma palestra esses dias que fala, olha, falar sobre isso não é problema. Pode até ajudar, e agora falar sobre eventos específicos disso pode ser perigoso. Então, eu vou falar de modo geral no tema. 70% dos suicídios que acontecem Aham. são homens. São homens, né? E assim, aí vem aquele meu pensamento, gente, por que será? E eu fico pensando, eu que não sou especialista, né, o meu achismo, será que não é uma falta de reflexão de coisas importantes? Por exemplo, olha, o que eu deveria ser, né? Até a sexualidade. Hoje, Sim, o jovem sim. de hoje, ele fala sobre a Discute isso muito sexualidade mais abertamente, muito mais, sim. muito mais Uhum. abertamente. Agora imagina um cara da nossa idade que deixou de fazer uma reflexão sobre a própria sexualidade lá Sim, aos 20, sim. sabe? O que que isso traz, né, para a cabeça dele? E não só isso, estou falando de sexualidade, né, mas profissão. Então eu acho que a gente precisa abordar essas questões, sabe? Sim, Então me preocupa bastante a pessoa que deixa de fazer algumas reflexões por medo e algumas escolhas sim. por medo de julgamento de imagem. Eu acho assim, eu acho que isso até justifica a importância do nosso espaço, né? A gente não foi preparado, né? O homem da nossa geração, ele não foi preparado para esse tipo de abertura, para esse tipo de exposição, né? Pronto. Então, se você está com um problema, você guarda, você guarda para você, né? Você não conversa sobre como está o seu relacionamento, você não conversa sobre a sua situação financeira, você não conversa sobre a sua relação com os filhos e você não conversa sobre a sua saúde mental, por exemplo, né? Voltando para o que a gente estava falando. Então, isso fica tudo muito represado. E aí, sem querer fazer uma comparação, não é? Porque as mulheres também, obviamente, têm as suas angústias, os seus problemas, mas elas, desde mais jovens, são preparadas, inclusive, para cuidar da própria saúde física, né? Você falou de saúde mental, tem a questão da saúde física, né? A Isso, gente está exatamente. lançando o podcast em novembro, fazendo referência Novembro ao Azul. Novembro Azul, né? Que é um momento numa campanha de prevenção ao câncer, mas, na verdade, é um momento de autocuidado. E a gente não está acostumado com isso, né? Exato. E a gente sempre fala sobre isso em tom de brincadeira, o É, que não significa que a brincadeira não é uma forma é, legal de abordar, mas não pode ser tão brincalhão assim, né? Tem uma hora que o negócio tem que fazer um efeito, né? Tem que estar certo. E a mulher, de fato, a mulher ela conversa mais sobre isso. sim, Eu estava lendo uma estatística. O homem ele procura ajuda médica quando já está nas últimas. 60% dos homens não busca auxílio médico quando sim, poderia. E aí a gente está falando de quê? A gente está falando de situações que, se fossem descobertas antes, com uma antecedência, não estaria tanto sim, risco para o homem. Né? Falar da próstata, por exemplo. sim. Quantos homens, por causa dessa Vixe. estatística, não fizeram, né? E eu até te pergunto, Adriano, que lado da estatística você Eu tá? sabia que você ia me sacanear. Você já É, fez o. cara, eu sei que é um absurdo um negócio desse, mas ainda não fiz. Aos 52 anos de idade, ainda não Cara, fiz. Vou me comprometer esse mês, com o primeiro compromisso, eu me comprometo a esse mês realizar o exame, mas não fiz. por quê? Pois é, por quê? Você Né? já Eu pensou fiquei. sobre isso? Já, e tem essa coisa, né, da brincadeira, do estereótipo. Poxa vida, a medicina já evoluiu tanto Aham. e ainda tem que ser desse jeito, mas não é isso não, é a questão mesmo de não ter o hábito de se cuidar, né? Às vezes, eu acho que eu até melhorei nisso um pouquinho em outros aspectos, né, com outros cuidados, mas você pensa assim, realmente, eu particularmente só vou ao médico e só tomo medicamento quando sinto dor.
Isso é um absurdo. Eu sei que é um absurdo, né? Eu tô adquirindo essa consciência agora, mas como é que eu chego aos 52 anos de idade, né? Eu tenho um outro problema seríssimo, sou fumante. É algo que eu quero verdadeiramente, profundamente parar, mas aí eu chego aos 52 anos de idade falando sobre o autocuidado que a gente tem que ter, mas ainda não fiz meu exame de próstata, Caramba, né? cara, isso E tenho que fazer, tem que né? fazer, tem que fazer. Mas como é que funciona isso? Foi aquilo que você falou. A gente costuma conversar sobre coisas sérias de maneira bem-humorada, de maneira jocosa, né? Então, como é que se conversa sobre isso numa roda de amigos, né? Poxa, fui lá, fui ao médico, fui ao prócto e depois ele não me mandou e-mail, nem me ligou, nem, né? Então é sempre num tom assim mais jocoso. E a não ser que você tenha realmente uma amizade, um amigo mais próximo para você sentar e conversar sobre, olha, tô com um problema de saúde, ou então tô com um problema de relacionamento. Quem é que expõe, né, problemas no seu relacionamento pessoal ou problemas com filhos, né? Então eu acho que esse espaço nosso, que é o nosso espaço para conversar sobre isso, vai estimular muita gente a pensar sobre isso, Sem dúvida, né? cara. Pensar sobre essas questões todas, né? Não, e aí pode ir, cara, pode ir com toda tranquilidade. Meu médico me liga uma vez por semana, a gente Ele não te abandonou, não? não abandonou, né, cara? Eu tenho uma amiga, inclusive, muito querida, que ela descobriu um câncer em exames periódicos da empresa que ela trabalha. Então ela fez em determinado ano, estava super tranquilo, fez no ano seguinte, descobriu no início, isso faz mais de 20 anos, Uhum. e era um câncer num lugar extremamente perigoso, não sei se era no pâncreas, no rins, alguma coisa, mas é um lugar, gente, todo câncer é perigoso, né? Sim. Entre nós. Né? E, cara, mas deu tudo certo, sabe? E é essa busca, né, de você tentar e conversar sobre isso. Sim. E a mulher faz isso, cara. É uma coisa que o homem tem que aprender com a mulher. Vamos Tem, com conversar. certeza, Vamos né? conversar. Cara, são muitas coisas que a gente precisa aprender com as mulheres, Com certeza, né? E com certeza. essa é uma delas, É. né? Então, O autocuidado. Pra gente fechar essa parte, meu pai, por exemplo, ele teve câncer, né? Então eu ainda tenho um histórico na família. Ele aos 60 anos teve câncer, conseguiu fazer muito bem o tratamento, então ele faleceu há 2 anos, mas não teve relação com o câncer. Mas assim, né, aproveitando o momento que a gente está do Novembro Azul, né, reforçar, né? É um momento realmente de procurar o seu médico, de fazer essa prevenção, e eu me comprometo a fazer o meu pessoal, né? E depois eu conto como é que foi.